E eu gostaria que você se colocasse em pé. Mateus 5, de 1 a 12. Eu acho uma das passagens também mais conhecidas da igreja. Jesus vai no Monte das Oliveiras, sobe com aquele povo, e ele começa: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Podem sentar-se. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Embora sendo filho, aqui ele está falando sobre Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A gente vê nas bem-aventuranças que esse é um padrão de atitude, um padrão de conduta que Jesus traçou para a igreja. Agora, é um padrão de conduta e de atitude não teórica, mas vivido na prática por Jesus. A gente vê em Hebreus que diz que ele, sendo filho, o próprio Jesus, sendo filho, pela obediência a Deus, ele aprendeu, ele cresceu na graça, ele aprendeu o conhecimento, a ponto de todo aquele que hoje lhe obedece, recebe dele, então, a recompensa desse crescimento espiritual. A gente vive uma vida dentro da igreja de uma maneira muito mesclada com o mundo. É na nossa mente o campo de batalha que a gente, desde 2, 3, 4, 5 anos, vai recebendo uma série de ideias, de conceitos, de padrões, de valores, de prioridades. Isso vai crescendo na nossa mente. Quando uma criança é evangelizada com 6, 7, 8 anos, isso aí facilita demais. Uma criança desde pequenininha sendo ensinada na Bíblia, é uma resistência já bem grande quando ela chega na escola, quando ela tem amigos, quando ela assiste uma televisão ou vê alguma coisa num outdoor. Agora, quando isso não acontece, uma conversão precisa acontecer. Mas não é só uma conversão para Cristo, é uma conversão de ideias, é uma conversão de valores. E o que a gente vê é que o próprio Jesus, ele participou desse sofrimento. E foi através do sofrimento de Cristo que ele cresceu espiritualmente, que ele cresceu em conhecimento, que ele cresceu em proximidade de Deus. E as bem-aventuranças a gente geralmente pega no sentido de: que bom se eu for misericordioso, que bom se eu for limpo de coração, que bom se eu for injuriado, eu vou ser abençoado. Mas se você pegar esse texto um pouco mais a fundo e perceber que esse texto é um padrão de conduta, é um padrão de atitude, na verdade, as bem-aventuranças deveriam ser o retrato da sua vida, porque são um retrato da vida de Jesus. Versículo 3. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurado quem? Os humildes de espírito. Jesus era humilde.
Ser humilde de espírito tem nada a ver com ser pobre. Ah, fulano então é humilde, querendo dizer que ele é pobre. Ser humilde de espírito é o indivíduo que não tem a soberba, a altivez que fez com que Satanás criasse a sua rebelião. Jesus era humilde. Ele era tão humilde que, sendo o Criador do universo, ele se esvaziou da sua realeza. Ele se esvaziou da sua majestade. Ele se esvaziou da sua riqueza. Ele se esvaziou do poder celeste. Nós estamos falando da pessoa que criou o universo. Ele poderia, em qualquer parte do ministério dele, fazer um jogo de fogos de artifício maior do que qualquer um no mundo, fazer planetas se trombarem lá à noite e a gente vê um espetáculo no universo. Ele tinha poder para isso. Ele nunca cedeu a essa tentação que o diabo colocou sobre ele, que os homens colocaram sobre ele, nem a tentação de fazer milagres. Ah, faz algum milagre para a gente ver e a gente crê. Jesus nunca, em hora nenhuma, ele quis se exaltar, ele quis se vangloriar, ele quis se mostrar como estrela ou como parte principal. E mesmo assim, sendo o nome que está acima de todo nome, sendo a criatura mais alta do universo, Coríntios diz que vai chegar um dia em que ele, o próprio Jesus, vai passar tudo isso para o Pai, para que Deus seja um em todos. Humildade é a característica de Jesus. E aqui diz, bem-aventurados que são humildes de espírito. A humildade não só é a característica de Jesus, mas ela é uma vacina. Quando você é humilde, isso previne você sobre o quê? O principal pecado. Foi o pecado de Adão, foi o pecado de Satanás. É o pecado da igreja. É o pecado de uma grande parte dos crentes. É um pecado da grande maioria dos seres humanos. É o orgulho. Orgulho e egoísmo. Quando a pessoa é humilde, ela não consegue ser orgulhosa. Quando a pessoa é humilde, ela não é egoísta. A humildade de espírito sintoniza você com Deus. Vocês começam a falar a mesma língua. Você sabe quando você sintoniza uma estação e está fora de sintonia. Isso não quer dizer que não exista aquela programação que está indo ao ar. Isso não quer dizer que o seu rádio, televisão, telefone, o que for, não esteja captando aquilo. Ou não tenha capacidade de captar. É simplesmente uma questão de sintonia. Porque se você sintonizar no número certo, no local certo, aquilo que já está ali dentro, aquilo que Deus já está falando dentro de você, isso sintoniza com você. Você começa a falar a língua de Deus quando você é humilde de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Romanos 8, capítulo 28 e 29, tem uma passagem que a gente gosta muito, né? Principalmente quando as coisas não dão certas, ou quando a gente tem algum problema. Romanos 8, versículo 28 e 29. Quem sabe de cor? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, ou porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse versículo ele continua dessa maneira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, para se tornarem conforme a imagem de seu Filho. Não importa o que aconteça com você. O que acontecer com você faz parte de um processo de transformar você como a imagem de Jesus. Esse é o ponto. Quando você entende dessa maneira, todas as coisas cooperam.
Ou você acha que o que Paulo passou é gostoso? Fome, nudez, dor, açoite, prisão, naufrágio. Vamos trocar isso para a nossa vida? Fome. A gente precisa de dieta. Ou eu, pelo menos. Nudez. Você tem mais é que dar metade do seu guarda-roupa. Você tem muita roupa que não usa. Prisão. Só se for na frente da televisão. Ninguém aqui é preso a nada. A gente não é preso, a gente não passa fome, a gente não passa nudez, a gente não naufraga. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e mesmo sendo coisas que sejam adversas, coisas essas narradas nas bem-aventuranças, elas contribuem para um processo que Deus tem de transformar o meu caráter, me adequar a essa conduta e a atitude que Jesus deveria ter em minha vida. Aí todas as coisas cooperam. Aí mesmo se algo que eu espero não acontece, aquilo ali contribui. Porque em não acontecendo, Deus me molda. Isso se torna parte agora desse barro mole que Deus pega na mão e vai moldando, moldando, moldando. E muitas vezes coisas adversas acontecem. Voltando nas bem-aventuranças, elas são, eu creio, na verdade, um mapa daquilo que deveria acontecer com todo crente. Primeiro, todo crente deveria ser humilde. Humilde porque Jesus é humilde. Humilde porque isso previne o orgulho, a soberba, a altivez de espírito. Humilde porque sintoniza você com o céu. Depois, bem-aventurados que choram. Jesus chorou de dor? Ou você não acha que aquelas chicotadas deram dor e ele não chorou? Ele era durão. Jesus chorou de dor. Jesus chorou de tristeza. Jesus chorou de pena do povo. Quando ele viu Lázaro, que tinha morrido, e ele esteve com as irmãs, ele ficou triste com aquela situação de morte e de perda, e ali Jesus chorou. Quando Jesus chega em Jerusalém e vê aquele povo completamente desgarrado, Jesus chorou de pena, de misericórdia, de compaixão. E quantas vezes você chorou? E a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Porque quando você chora, isso acaba com a sua altivez. Isso acaba com a nossa autossuficiência. Chorar vai dar o que para a gente? Vai dar a experiência de provar o colo do Senhor. Vai dar o sentido de proteção. Não importa se a situação ela é contrária àquilo que a gente espera. Mesmo sendo uma situação de choro, essa situação molda a sua vida. Você deveria ser uma pessoa humilde, você deveria ser uma pessoa que chora. Se você nunca chorou, é porque alguma coisa está errada. Possivelmente também você não vai ter colo. Nós temos um ditado brasileiro que é, não? Uhum. Isso é verdade. Você chora? Tem uns que choram demais, né? Já vem de nariz vermelho para a igreja, já sai de nariz vermelho para a igreja. Graças a Deus por esses chorões. Mas e os que são mais duros? Dá uma checada na altivez. Dá uma checada na autossuficiência. Dá uma checada se você não cresceu demais, mais do que tinha que crescer. E hoje Deus se torna um homem de negócio, quando que você fala, Senhor, digníssimo Senhor, Criador do universo, veio através dessa pedir deferimento de não sei o que lá. Por aí. Porque se você não tem essa intimidade com Deus, de chorar no ombro dele, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Se você não consegue botar isso, tua cabeça no ombro de Deus, ele bater na sua cabeça e fala, chora, meu filho, chora, minha filha, que eu vou te ouvir. Isso acaba com a nossa altivez. Isso nos dá colo. Isso nos dá esse sentido de proteção. Para que eu preciso de Deus se eu não consigo chorar perante Ele? Ou de dor, ou de tristeza, ou de pena.
de alguma pessoa ou de um país. Versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Jesus era manso, nós sabemos disso. Você tinha que ser manso. Ser manso acaba com algumas coisas. Nota que cada bem-aventurança dessa é uma vacina. Ser manso acaba com emulação. Emulação. O que é emulação? Vamos lá. Emulação é a ideia de ganhar uma competição, mesmo fazendo com que todo mundo se machuque ou perca. Isso é emulação. O manso não é assim. O manso é aquele eu ganho, você ganha. Mas quando a pessoa está competindo e o que ela quer é ganhar e os outros perderem, essa pessoa não é mansa. A chave da mansidão é a morte dos direitos. Quando a pessoa está nesse mundo para uma competição, para ganhar o primeiro lugar e fazer com que os outros percam, no sentido daquilo que a gente pode ter nesse mundo, seja conhecimento que só eu saiba e vocês nunca, se é dinheiro que só eu tenha dinheiro e vocês que peçam esmola, se você para subir tem que pisar na cabeça de alguém, você não é uma pessoa mansa. Quando você é manso, isso acaba com a emulação, isso acaba com a justiça humana, o senso de justiça humana que é falho, que é satânico. Isso traz, quando você é manso, acaba com aquela ideia do olho por olho, dente por dente, a ideia da vingança. Bem-aventurados mansos, por quê? Eles herdarão a terra. A mansidão nos ensina confiança e nos ensina fé. Porque quando você abre mão dos seus direitos, você vai ter que crer que Deus é o seu advogado. Você vai ter que confiar que Deus vai cuidar, mesmo que você não tenha que ficar dando murro na cara de um, na cara de outro para ganhar a sua batalha. Nós não estamos aqui como as pessoas do mundo para ganhar à custa da derrota dos outros. Nós não estamos aqui para ganhar uma briga. Isso não é uma briga entre um e outro. E, infelizmente, na igreja tem briga até de igreja com igreja. Pastor com pastor. Pessoas dentro da própria igreja, famílias contra famílias. Tem um corinho lá no Nordeste que diz o quê? É pai contra filho, é irmão contra irmão, é reino contra reino, é nação contra nação. Isso se tornou tão comum no nosso meio, não sermos mansos, não abrirmos mãos dos nossos direitos. Isso não está certo, isso não deveria ter sido feito dessa maneira. Não me respeitaram, não me falaram, não isso, não aquilo, não gostam de mim, falaram isso, falaram aquilo outro. Você vai ver um monte de guerra dentro da igreja. Bem-aventurados os mansos. Jesus era manso. Jesus, mesmo tendo aquela turma que andava com ele, que só se converteu mais lá na frente, Jesus suportou um ladrão, um traidor. Jesus suportou pessoas que só queriam estar ali para subir na vida, como Tiago. A mãe de Tiago, coloca meu filho, os dois meus filhos, coloca à sua direita, à sua esquerda. Mansidão. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus teve sede e fome de justiça, não só de justiça para com as coisas do mundo, mas justiça eterna, justiça que desfaz toda atitude, que desfaz toda armadilha, que desfaz toda maldição que o diabo colocou nessa terra e nas pessoas. Jesus teve essa fome de justiça de uma maneira tão grande, que aquele versículo que foi usado aqui no início da projeção, ninguém prova o maior amor do que dar a vida por alguém que ama. E Jesus nos amou. E ele, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. E como discípulos de Jesus, Jesus nos amou até o fim. Jesus era a própria justiça. E aí ele diz, bem-aventurado que tem sede e fome de justiça,
Porque quando você tem sede e fome de justiça, isso previne a acepção de pessoas, formação de grupinhos, parcialidade, egoísmo. Isso vai fazer com que você seja mais altruísta. Pense em coisas boas, em coisas altas. Quando você tem fome e sede de justiça, o que está certo é o que está certo. O que é de Deus, é de Deus. Não importa se você torce para aqui ou torce para lá. O que importa é que aquilo que é de Deus, isso é justo. Isso faz você ser paciente. Isso te dá a sabedoria de Deus. Isso faz você ser justo. E Deus ama o que é justo. Ele chegou e falou, observou o meu servo Jó, como ele é um varão justo. Porque quando a gente é justo, o que conta para a gente é a justiça de Deus. Quando você olha no mundo e vê uma injustiça, e você tem sede e fome que um dia isso acabe, mas isso vai trazer também uma outra coisa. Aquele que tem sede e fome de justiça, ele não consegue ficar parado. Porque a sede e fome de justiça que a gente tem, não é só da justiça dos homens, é da justiça de Deus também. Isso não quer dizer que toda pessoa que falar contra você, ou fizer alguma coisa contra você, você fica pensando assim, um dia Deus vai julgar o meu caso, um dia esse camarada vai estar lá no inferno, um dia... Não é essa sede e fome de justiça não, isso é sede e fome de vingança. Sede e fome de justiça é outra coisa. É olhar para uma pessoa que Jesus já morreu por ela na cruz. Jesus já morreu por ela na cruz. Pessoa que, para Deus justificar, só falta um estalo de dedo. E às vezes depende somente de uma interface que é você, de sair da comodidade que você está, com sede e fome de justiça para aquela pessoa e falar, você sabia que Jesus te ama e que Ele quer salvar a sua vida? E você tem aquela sede de justiça na vida daquela pessoa, porque foi justo o que Cristo fez. Aquela pessoa não precisa mais pagar eternamente distante de Deus no inferno. E a tua sede e fome de justiça faz com que você evangelize. Se você quer justiça, você quer que a justiça de Deus seja implantada na terra. E a maneira dessa justiça ser implantada é através das conversões. Daí você se torna um reconciliador. Daí você se torna um agente dessa justiça de Deus. Quando você compartilha o que Cristo fez. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus é a fonte de toda misericórdia. Jesus não gosta de quem não tem misericórdia. Tem uma parábola, a parábola do credor incompassivo. E ele usa essa parábola para isso. O indivíduo que ele devia, e aí foi perdoada a dívida dele, e ele bota aquele que o devia na cadeia. Deus nos perdoou uma dívida eterna. Falta de misericórdia, falta de compaixão é narrada nessa parábola como algo que o Senhor não gosta. Bem-aventurados os misericordiosos. Como você pode viver a sua vida e querer se espelhar na palavra de Deus, que diz que bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, e passa pela sua vida o pobre, o cego, o nu, o mendigo, o sem teto, o sem casa, o sem salvação, o sem saúde, o sem dinheiro, o sem emprego, e é simplesmente mais um número. Qual a diferença nossa de igreja para qualquer outra pessoa? Você só bota uma placa? No soliciting. Você já tem as suas frases prontas? Eu já coopero com a minha igreja. Gente, bem-aventurados os misericordiosos. Quando você é misericordioso, acaba com a sua insensibilidade, acaba com a dureza do seu coração, acaba com a frieza humana tão clara nessa nossa época.
amolece o seu coração. Coloca você no seu próprio lugar, porque você sabe que você foi perdoado, você sabe que você foi devedor, e ser misericordioso é só uma expressão daquele que te perdoou. Olha lá em 1 Coríntios, hoje de manhã a gente estava vendo isso aqui na escola dominical, 1 Coríntios 5, 9 a 11. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Que diz, em carta, já vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. É a mesma coisa que Jesus falou em João. Pai, eu não estou pedindo que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Em nenhuma hora Deus falou ou quer que você não se associe com pessoas do mundo. Não tem jeito de ganhar gente do mundo se você não se associar com eles. Se a gente botar uma redoma de vidro em volta da nossa igreja, isso aqui vira um clube de crente. E o que você chama de louvor vira uma rádio FM no céu. A gente não quer isso, a gente quer relacionamento. Relacionamento com Deus tem a ver com as bem-aventuranças. Eu tenho que ser misericordioso. Eu tenho que ter dentro do meu coração paixão pelas almas. Eu tenho que ter um drive para evangelismo, para ganhar as pessoas que estão perdidas. E Paulo fala, quando eu estou falando para vocês não se associarem com impuros, maldizentes, eu não estou falando do povo do mundo. Eu estou falando de gente dentro da igreja que é assim. Porque com o povo do mundo não tem jeito. Vocês teriam que sair do mundo para não acontecer isso. Então nós temos que... E Deus sabe que eu estou usando essa expressão sem crer que essa expressão seja correta. Se você quer ganhar incrédulo, você tem que sujar sua mão. Sem pecar. Se é que você entende que isso é sujar a mão. Você não vai ganhar incrédulo fazendo um culto aqui e esperando que os incrédulos venham de lá para cá. Isso aí é igual a gente querer pescar peixe e sair com um barco, passar por cima do alto mar e querer que os peixes pulem dentro do barco. O que você vai ter que fazer, vai ter que molhar sua mão. Você vai ter que jogar rede, fazer esforço, ir no local que mais tem, ser judeu com judeu, grego com grego, encher o teu coração de misericórdia e agir em direção a essas pessoas para ganhá-las para Cristo. Bem-aventurados misericordiosos. Bem-aventurados limpos de coração, versículo 8. Porque verão a Deus. Jesus era limpo, ele nunca pecou. Quando você se torna limpo de coração, o que é ser limpo de coração? Não? Vai lá. O que é ser limpo de coração? A gente às vezes confunde que ser limpo de coração é ser limpo de corpo. E começa a... Intenção, mente, é o interior. Ser limpo de coração é ter isso aqui dentro, lá dentro, do jeito que Deus vê. Deus não julga o exterior, ele julga o interior, as intenções. Lembra, as bem-aventuranças são o padrão de conduta e de atitude normais que Deus espera em todos nós. Ele espera que você seja humilde, limpo de coração, misericordioso, pacificador, que tenha bastante gente falando mal contra você, que tenha gente te perseguindo. É isso que ele espera. Esse é o padrão correto. Esse é o padrão que os profetas passaram, que Jesus passou, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo passaram. Então, quando a gente fala de limpo de coração, a gente está falando daquilo que Deus espera dentro da gente. E o que ele espera é o seguinte: que toda incredulidade vá embora.
O incrédulo não é limpo de coração. Ele não expressa isso na roupa dele. Ele não expressa isso do lado de fora. Mas aqui dentro ele expressa. E o incrédulo é aquele que não acredita na obra de Deus. É o que não acredita na palavra de Deus. É o que não acredita na fala de Deus. É o que não acredita que Deus fala no seu coração. É o que não acredita, enfim, na ação do Espírito, de uma maneira tão clara que Jesus falou, não acredita nas minhas palavras. Olha o que está acontecendo, olha em volta. A pessoa que começa a fechar o coração para isso é uma pessoa incrédula. E essa pessoa não é limpa de coração. Segunda coisa, ateísmo. Pessoas que vivem dentro da igreja, como se Deus não existisse. Por incrível que pareça, tem um grande número de pessoas dentro da igreja que não creem que Deus existe. Professam a sua fé, mas isso professam a sua fé, dizem que creem em Deus, e um dia Jesus vai chegar na frente desse povo todinho, e essas pessoas vão lá, mas Senhor, eu fazia isso, fazia aquilo, eu falo, eu não te conheço. Isso significa que em contrapartida você também nunca me conheceu. Então que Deus é esse que você crê? Deus quer os limpos de coração. As pessoas que interiormente tenham fé, confiança em Deus, não sejam cauterizadas da sua consciência, não tenham pensamentos impuros, pessoas que fazem tudo o possível, ou todo o possível, para manterem a sua cabeça ligadas com as coisas dos céus. O que é bom, o que é de boa fama, o que é santo, o que é puro. Pessoas que fazem isso. Tem 3 áreas na nossa vida. Estou quase terminando. 3 áreas na nossa vida. Que seriam 3 circunferências. Imagina a primeira aqui, aí a segunda aqui, que pega um pouco dessa, e uma terceira. A gente faz 3 circunferências que elas se interlaçam, né? Eu não sei o nome disso em geometria o que seria, mas seria uma união, whatever, interseção. Ok. A primeira circunferência é a graça. A segunda é a verdade. A primeira é a graça. A segunda é a verdade. A terceira é a disciplina. 3 coisinhas. Se faltar uma dessas 3 coisas na vida de alguém, a sua vida cristã é que nem uma mesa com a perna quebrada. Primeiro é a graça. A nossa vida cristã está baseada na graça. Pensar que é você que é o dono da cocada preta, é você que faz, etc e tal, é esquecer que você está aqui por causa de Deus. É Deus, é a de cima lá, graça, maravilhosa graça. Eu estou aqui por causa da graça. Segundo é a verdade. Mesmo Deus agindo com graça na minha vida, eu tenho que buscar a verdade. Está cheio de gente que Deus derrama a graça, mas essas pessoas não creem na verdade. Essas pessoas não procuram uma doutrina ou uma linha doutrinária ou uma fé que seja genuína na palavra de Deus. E elas acabam entrando para caminhos em que Deus, mesmo com a sua graça, Ele não pode agir, porque é contra a sua palavra. Mas não adianta a gente descansar na graça que é a ação de Deus, na verdade que é crer na palavra, se a gente não tiver disciplina. Então tem que haver coisas que estão na área da disciplina. Por isso que as bênçãos das bem-aventuranças têm a ver com a disciplina da minha conduta e da minha atitude. Então, às vezes, eu não gosto de ser manso. Eu tenho a graça de Deus sobre mim, eu creio que eu devo ser manso, mas eu não gosto de ser manso. Essa é a hora da disciplina. Às vezes você não gosta de ser o pacificador. Essa é a hora da disciplina. E assim por diante. Essas 3 áreas, elas se encaixam na nossa vida, de tal maneira que se você tem a graça de Deus, a verdade de Deus e a disciplina nesta área, você vai ser um crente que de fato é bem-aventurado. E qual crente que não quer ser bem-aventurado? Nós queremos é isso.
Só que você quer ser bem-aventurado, mas você não faz as coisas que estão nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os mansos, os que têm sede e fome de justiça, os que são misericordiosos, os limpos de coração. A pessoa que é limpa de coração, ela vai passar esse dia de comunhão com Deus. Ela vai ter o dia a dia. Ela vai valorizar a cruz, porque é de lá que vem a nossa santificação, é de lá que vem nossa pureza. Ela vai fazer o possível para estar com a cabeça dela, com a mente dela em controle, levando todo o seu corpo, inclusive a sua mente, a obedecer o que a palavra de Deus diz. Versículo 9, bem-aventurados os pacificadores. Jesus fez paz entre os céus e a terra. Divisão, facção, rebeldia são os principais e um dos primeiros pecados que houve, tanto entre os anjos quanto entre os homens. Pacificadores são pessoas que reconciliam uns com os outros. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Ela diz que Jesus fez paz com todas as coisas na terra e no céu. Não confunda pacificador com pacifista. Pacifista bota um cartaz de strike e fica rodando lá para defender baleia. Agora, pacificador é um indivíduo que entra na frente de uma arma para não deixar aquele tiro sair. O pacificador, ele se envolve. Jesus se envolveu de tal maneira em fazer paz entre nós e Deus que ele perdeu a vida. Pacificador é quem suja a mão de novo. É quem se envolve. E se você é um pacificador, você vai querer fazer união. Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ser pacificadores. Viu que um irmão, a irmã estão brigando? Seja você o do meio. Fala, não, eu converso com ele, eu converso com ela. E você tenta pacificar. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Versículo 10. Jesus foi perseguido pela justiça até de Deus. Para que você fosse salvo, a justiça de Deus teve que julgar Jesus. Isso previne em nós a apatia, o senso de ser espectador, a ideia do talento que se enterra. Quando você é perseguido por causa da justiça, a Bíblia diz, todos aqueles que quiserem viver devotadamente para Deus vão ser perseguidos. Você tem sido perseguido? Se você não tem sido perseguido, então você não está vivendo devotadamente. Alguém tem que te perseguir. Ou o diabo, ou o teu irmão, ou o pessoal do mundo, ou fulano, beltrano, ciclano, alguém tem que te perseguir. Porque a Bíblia diz, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo vão ser perseguidos. O diabo não vai permitir que você trabalhe de peito aberto, que exploda com o inferno e fique por isso. Você vai receber o troco. Você vai ser perseguido. E situações começam a cercar as pessoas que vivem devotadamente. E elas perdem pessoas, elas perdem tempo, elas perdem coisas, elas perdem anos, elas perdem um monte de coisa. Porque isso é perseguição. E Jesus, falando dessa perseguição, falou o seguinte: não se turbe o vosso coração. Ele diz, no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Pedro diz, não se espante com o fogo que está em redor de vocês querendo devorar. O diabo anda ao nosso derredor. Ele atinge tudo. Se você vive uma vida devotada a Deus, começa a olhar, tem perseguição. E se está tudo tranquilo, se não tem perseguição alguma, então dá uma checada nessa sua devoção. Porque eu creio que você não está amedrontando o diabo. Ou você não está fazendo diferença na área em que ele age. Mas se você é uma pessoa que tem passado de um problema para o outro, de um problema para o outro,
e nesses problemas você vê a mão de Deus e a vitória de Deus nesses problemas, você está no rumo certo. Porque assim aconteceu com os profetas, assim aconteceu com os missionários, assim aconteceu com o próprio Jesus. Nós estamos nessa vida aqui para batalhar, para guerrear. E guerra traz casualty, vai trazer morte, vai trazer pessoas machucadas, vai trazer ferimento, vai trazer perda financeira, perda de tempo, perda de pedaço do corpo, perda do que for. A Bíblia diz, bem-aventurado quando você é perseguido. E o último aqui, bem-aventurado quando mentindo falarem todo mal contra você. Porque quando fizerem isso, grande é o seu galardão. Porque do jeito que fizeram com você, fizeram com os profetas. Agora, sabe o que acontece? É que a gente pega essas bem-aventuranças, Deus nos faz passar por algumas dessas situações, a esperança de Deus é que essas situações nos trouxessem agora amadurecimento, crescimento, que o vaso fosse moldado, e o tiro sai pela culatra. Porque uma grande parte de crente, quando passa por uma dessas situações, ou algumas delas em conjunto, ao invés de se deixar moldar por Deus e ser bem-aventurado nesta bem-aventurança, tem a atitude oposta. A nossa mente, as nossas ideias e o nosso espírito são uma fortaleza que os demônios tentam a vida inteira quebrar. Eles vão tentar de todas as maneiras quebrar a sua mente, quebrar o seu espírito, para botarem lá dentro pessoas deles. E quando você passa por situações difíceis, e que é a melhor hora para você ser moldado, conforme diz lá, todas as coisas cooperam para o nosso bem, até que a gente chegue a essa estatura, daquilo que Deus planejou, a gente chegue à imagem de Cristo. Nessa hora, a pessoa puxa o freio de mão, se rebela contra Deus e ao invés de sair dali vitorioso ou vitoriosa, recalcitra uma vez, após outra, após outra, após outra, após outra. E aquela pessoa que tinha que ser moldada à imagem de Cristo e que passou por situações de bem-aventurança, porque não sabe como se comportar nessas situações, sai dali derrotado, triste e perde seu galardão. Deixa eu colocar de pé. Feche os seus olhos. Vamos entrar nesse campo de batalha seu aí agora. Vamos entrar na sua mente. Você entra primeiro. Esse é o campo de batalha. Chama Jesus para estar aí agora. Fala, Jesus, vem para esse campo de batalha que é a minha mente. E me fala sobre essas bem-aventuranças. Você tem sido humilde? Você tem chorado? Tem sido manso? Você tem tamanha sede e fome de justiça? Ou é misericordioso? Você cuida da sua vida interior para ser limpo de coração? Você é pacificador? Você tem sido perseguido ou perseguida porque você é crente? E tem falado coisas erradas, pessoas têm falado mentiras sobre você. Todas essas situações de guerra, de luta, de dificuldade, elas são situações que Jesus falou, são situações de bem-aventuranças. Seria tão bom que a gente crescesse na presença de Deus sem nenhuma dessas situações. Imagina, a gente se converte e não tem mais nenhum problema. Evangelho barato é pregar o evangelho e falar, vem para Jesus e ele vai resolver todos os seus problemas. A Bíblia nunca disse isso. Isso não está na Bíblia. Isso é mentira. Jesus não vai resolver seus problemas. Você resolve seus problemas. E ele vai estar com você o tempo inteiro. E se o seu problema for resolvido, ele é glorificado.
e você cresce. E se o seu problema não for resolvido, Jesus é glorificado e você cresce, se você tiver a verdadeira e correta atitude. Quem aqui já não perdeu coisas? E você vai dizer que Jesus não estava ali? Eu perdi uma esposa. Fiquei com 4 crianças. Isso é uma grande perda. Jesus estava ali. Quem levou foi Ele. Já perdi dinheiro. Já perdi tempo. Em cada uma dessas situações, eu posso escolher ter a atitude correta ou a atitude errada. Se você tem a atitude errada, além de você perder a situação, você perde a oportunidade da bem-aventurança. Agora coloca na presença de Deus, eu não sei o que precisa na sua vida. Mas se o que precisa é misericórdia, fala, Senhor, me dá misericórdia, que eu tenho um coração duro. Eu não consigo ter pena das pessoas. Eu não tenho pena das pessoas indo para o inferno. Eu nem penso nisso. Se o teu problema é mansidão, fala, Senhor, me dá mansidão. Eu brigo muito porque é meu. Meus direitos, minhas ideias, meu. Se o problema é raiva porque falam mal de você, fala, Senhor, falaram mal de ti também, dos profetas. Eu quero orar por essas pessoas. Quero abençoar essas pessoas. Se o teu problema é dividir panelinha para cá, panelinha para lá, ou fingir que isso não existe, fala, Senhor, me torna um pacificador. Me torna a mulher da bandeira branca, o homem da bandeira branca. Onde eu chegar, eu quero pacificar. Quero juntar esse povo difícil, que é o ser humano. Quero juntar. Isso ajuda a gente a perdoar. Isso ajuda a gente a nos encher de afrontas. Isso nos coloca no nosso lugar correto. E maravilhosamente, quando você passa por essas situações, você é bem-aventurado. E quem disse isso não foi Paulo, não foi Pedro, foi Jesus, no principal sermão dele, o Sermão do Monte. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um na tua presença agora, ó Deus. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece, ó Deus, quais bem-aventuranças nós somos necessitados, quais atitudes de conduta nós temos falhado. Senhor, nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas nós sabemos que o Senhor está acima do mundo, o Senhor está acima das aflições. E o Senhor prometeu e disse que nós somos mais do que vencedores. Senhor, mesmo numa derrota eu sou um vencedor se eu tenho a atitude correta em Ti. Então, em nome de Jesus, ó Deus, ministra aos nossos corações, para que a gente chegue em casa e leia com vagar, ó Deus, esse texto que o Senhor falou naquele dia aos seus discípulos. E a gente medite, ó Pai, se a gente não tem vivido um evangelho social, não tem vivido um evangelho religioso, não tem vivido, ó Deus, um evangelho egoístico, se a gente não tem se achegado à igreja com interesses, ó Deus, outros do que os teus. Transforma o nosso interior, transforma a nossa vida. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada. E dá que teu Espírito possa, ó Deus, essa semana, estar transformando nossos corações. Para que essa igreja sinta, ó Pai, de uma maneira sensível a tua voz, a tua direção, as tuas prioridades, e que em nome de Jesus, ela possa salgar esse ambiente onde ela está. Ela possa iluminar os que estão em trevas. Ela possa direcionar, ó Deus, aqueles que aqui estão, para um caminho, ó Deus, de crescimento espiritual que agrade o teu coração. Que ela possa ser, ó Deus, uma muleta para igrejas que estão capengando. Que ela possa ser, Senhor,
um farol nesse mundo de trevas. Desenvolve entre nós, ó Deus, o amor fraternal e o senso de aprendizado teu. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça de Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um aqui, com todo o corpo de Cristo, por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.